Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos apresentar uma conversa, um bate-papo com 4 alunos egressos no curso de Ciências Econômicas da UFMG. Vamos conversar com a Carla Barros, que é pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Vamos conversar também com o Bruno Santos, que é diretor de tecnologia da Localiza. Vamos bater um papo também com a Camila Mata Machado, que é diretora de avaliação e monitoramento de políticas públicas do Ministério do Planejamento. E, por fim, vamos falar com o André Sander Diniz, que é economista do Fundo de Investimentos Kinea. Espero que vocês aproveitem bastante essas nossas conversas, porque esses alunos egressos do nosso curso compartilharam com a gente partes importantes aí da trajetória profissional deles, contaram sobre a experiência deles como alunos da UFMG, e acho que a gente tem muito a ganhar ouvindo um pouco dessas experiências para entender melhor como que é a trajetória profissional do economista, tanto em sua formação na universidade, quanto na sua inserção no mercado de trabalho. Bom, nós vamos começar agora um bate-papo com a Carla Barros, egressa do nosso curso de Ciências Econômicas na UFMG, na turma de 2011, né? E nós vamos falar um pouco sobre a trajetória profissional dela na área e sobre a experiência como aluna do nosso curso, né? Então, bom dia, Carla. Muito obrigado por participar dessa conversa. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade para os nossos visitantes aqui da Mostra Sul FMG conhecerem melhor a nossa profissão, as várias possibilidades de atuação aí, dentro da economia. E aí, só para a gente começar, né, essa conversa, eu te pediria para contar um pouco para nós sobre a sua trajetória, desde o curso de economia na FACE UFMG até, vamos dizer assim, a inserção no mercado de trabalho. Conta para a gente um pouco como é que foi isso, por favor. Bom dia, Bruce. Queria agradecer muito o convite. Eu fico muito feliz de poder participar dessa iniciativa tão importante que é a Mostra UFMG de Profissões. É uma atividade que conecta a universidade com a comunidade externa da UFMG, então tem um papel assim fundamental em ajudar esses estudantes na escolha do curso, da profissão. Eu mesma, né, me beneficiei da Mostra de Profissões há mais de 15 anos atrás, lá pelos idos de 2005, e foi nessa amostra que, de fato, eu bati o martelo quanto à decisão de estudar economia, então fico muito feliz de participar desse bate-papo. Bom, eu ingressei no curso de economia em 2006. Eu estava muito com dúvida entre cursar economia e ciências atuariais, né, naquela época, e eu percebi, assim, até mesmo na amostra de profissões, a riqueza do curso de economia, né, enquanto um campo de estudo, enquanto um campo de atuação e o que ele poderia me oferecer. Eu lembro que na amostra, até a professora que estava representando o curso era a professora Ana Flávia Machado, e com toda aquela elegância, né, explicando sobre economia, de fato me impactou muito, né? E eu lembro de ter ficado assim muito impactada mesmo com a complexidade do campo, com a abordagem sistêmica, né, que a perspectiva econômica traz para o entendimento da realidade social. Então, e naquele momento eu estava muito preocupada, enfim, eu saí do ensino médio, eu estava preocupada e interessada em entender as questões previdenciárias, só que num sentido de entendimento da dinâmica mais ampla, num contexto mais amplo, mais do que os cálculos propriamente ditos, então por isso que eu escolhi economia. E aí, já na graduação, eu tive a oportunidade de participar de diversos programas de pesquisa envolvendo alunos. Fui bolsista, né, do Programa de Educação Tutorial, PET, e todas essas experiências, assim, de pesquisa, de extensão e de ensino que eu participei na graduação, elas me proporcionaram uma aproximação com a vida acadêmica muito grande. Foi na graduação que eu fiz minhas primeiras publicações científicas, pude ganhar prêmios junto com os professores, então foi uma experiência, assim, muito rica, que definiu muito do que eu faço hoje. Tá? E logo depois da graduação, eu ingressei, né, na pós-graduação, no mestrado em Economia da UFMG, onde aí, de fato, eu consolidei minha formação na área, defini, né, o nicho de pesquisa como sendo o campo das finanças públicas e da economia da saúde. E logo em seguida, né, ao final do mestrado, eu já me inseri no mercado de trabalho como pesquisadora, professora dessa área, e trabalhei aí por um bom tempo como pesquisadora, como docente da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Então, acho que essa foi um pouco assim a minha trajetória. E assim, sobre o seu trabalho mais
concretamente, né? E você mencionou a questão da economia da saúde, da campo das finanças públicas. Como é que é esse trabalho? Assim, o que você faz mais concretamente? Quais são os desafios que você enfrenta nesse, vamos dizer assim, nesse nicho de atuação, né, que é a economia da saúde? O que você destacaria como coisas que você mais gosta, assim, nesse campo, né? O que te motiva a atuar dentro desse nicho? Conta um pouco pra gente, por favor. Bom, meu trabalho enquanto economista, assim, é produzir evidências científicas para auxiliar no monitoramento e na avaliação de políticas públicas. Então, assim, é estudar impacto de leis, efetividade de programas, serviços públicos, implicação de políticas econômicas para o bem-estar social. Enfim, o que eu faço é tentar um pouco auxiliar os tomadores de decisão quanto à melhor decisão possível, a melhor escolha possível, dentro das limitações de recursos burocráticos e institucionais. Então, o meu trabalho como pesquisadora, né, e professora do campo da economia da saúde passa por atividades acadêmicas, né, que é lecionar cursos e disciplinas, né, produzir mesmo, né, ter uma produção acadêmica de artigos, notas técnicas e etc. Nessa área que é a economia da saúde, que é uma área assim, super importante. Eu acho que a pandemia, né, mostrou para a gente muito claramente essa interdependência entre economia e saúde, e é uma pauta assim, que está relacionada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ao mesmo tempo que promove o bem-estar da população, é um motor de crescimento econômico e de desenvolvimento sustentável. Então, assim, é uma pauta muito instigante e muito importante, eu acho, que para esse século que a gente está entrando. Então, eu trabalho nessa área. Atualmente, eu faço doutorado, né, em economia também, no Departamento de Economia da UFMG. E atualmente eu estou vinculada, né, como pesquisadora vinculada ao grupo de estudos em economia da saúde do departamento, e eu pesquiso as relações entre as emendas parlamentares e a qualidade do gasto público em saúde no Brasil. Então, assim, é um campo muito rico. Eu gosto muito dessas atividades enquanto pesquisadora e enquanto economista, porque para mim, assim, a ciência é muito vibrante, né? Ela está sempre em movimento, em evolução. Você nunca está numa posição de conforto, porque você sempre tem que aprender uma coisa nova, evoluir, acompanhar os avanços tecnológicos, metodológicos, teóricos da área. Então, eu acho que apesar de ser, e aí falando como pesquisadora, né, apesar de ser uma profissão que eu acho pouco valorizada no Brasil, né, que a gente experimenta cortes de gastos, enfim, e isso afeta a nossa rotina de trabalho, nossas possibilidades de pesquisa, ainda assim eu acho que é um campo muito vibrante. Eu fico muito feliz de ser economista e de ser pesquisadora, e atuar nesse campo de trazer alguma racionalidade para as escolhas públicas, avaliar impacto social de políticos. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que é importante você falar isso porque, às vezes, os alunos que estão, né, pensando na sua escolha profissional, às vezes, assim, associa muito a economia àquelas coisas que aparecem no jornal, né? Assim, a taxa de juros, a inflação, que tem a ver, é parte do nosso curso, mas eu acho muito importante você trazer essa perspectiva de uma relação, por exemplo, com o campo da saúde, né? As contribuições, as interseções que existem, né, entre a nossa área e vamos dizer assim, a política pública no âmbito da saúde, né? Então, acho que isso é muito importante para quem está nos acompanhando na Mostra Sua FMG. E, assim, relacionado com isso, você puder falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência na universidade como graduanda, no período da sua graduação. O que você destacaria, do que você mais gostava, o que você levou para a vida profissional? Você já mencionou a coisa, né, do programa de educação tutorial, mas, enfim, o que você destacaria mais para a gente? Eu gostava de viver a universidade, sabe? Naquela época, eu tive a sorte de morar na moradia universitária da UFMG. Então, assim, eu pegava o ônibus, né, interno da UFMG na moradia às 7 da manhã,
ia para a universidade e voltava, né, retornava para morar às 9 da noite. Então, assim, eu posso dizer que eu vivi intensamente a universidade nessa época e tudo que ela podia me proporcionar, tá? Eu tive a honra de receber também a ajuda, a assistência da Fundação Mendes Pimentel, né, que é uma instituição responsável pela assistência estudantil dos alunos da UFMG, alunos de baixa renda e moradores da região fora de Belo Horizonte. Então, eu fui muito beneficiada por essa instituição. Eu frequentava o CEL, né, que é o clube da UFMG, eu assistia às atividades culturais da Praça de Serviços, eu participava, como eu disse, do PET, então, né, esse programa de tutoria acadêmica, em que eu pude ter as minhas primeiras experiências enquanto pesquisadora e até mesmo professora. E, assim, eu aproveitava de tudo. Então, eu participava dos cursos de línguas que o Senex oferecia, né, a Faculdade de Letras. Eu frequentava diferentes bibliotecas do campus universitário, conhecia gente diferente, de áreas diferentes, ajudava a organizar eventos na faculdade. Então, assim, eu vivi de forma muito intensa esse período da graduação. E eu acho que a experiência universitária, ela é muito maior do que só fazer as disciplinas do curso e ir embora, sabe? Assim, é na universidade que você vai criar, assim, conexões, amigos, relacionamentos que podem durar a vida inteira. Então, cultivar essa esfera da sociabilidade, eu acho que é super importante quando você entra na universidade. E fora que o campus também, ele te proporciona toda uma experiência sensorial, sabe? Assim, você vê aqueles ipês rosas, amarelos, lindos da primavera, né? Você ter o cheiro das flores nesse período, o barulho do pessoal praticando Tai Chi Chuan ali em frente à reitoria. Eu acho que isso tudo traz uma memória afetiva muito grande, sabe? São coisas que a gente tem que viver nesse período específico da vida, eu acho super importante. Uma coisa que eu levei, assim, para minha vida profissional, sem dúvida, foi, e aí falando mais especificamente do curso de economia, foi esse caráter técnico, esse caráter analítico, né, que eu pude desenvolver dentro do curso. Assim, eu ganhei muito em termos de objetividade, de capacidade de resolução de problemas. E eu acho que esse raciocínio analítico faz parte da minha vida profissional hoje, enquanto pesquisadora, e eu pude maturar isso dentro da universidade. E aquela perguntinha, assim, que às vezes a gente faz hoje, você faria economia novamente? Eu acho que sim, eu acho que eu faria economia, assim, mas talvez eu mudasse algumas escolhas que eu fiz dentro do curso. Eu peguei uma fase do curso em que o currículo era muito flexível. Uhum. Então, a gente fazia assim, a gente podia escolher metade das disciplinas do curso de forma livre, assim. Eu confesso que nessa época eu não tinha maturidade para fazer essas escolhas. Eu não tinha um roteiro de quais disciplinas eram basilares para a formação de economista. Então eu acho que eu deixei muita coisa importante de fora, sabe? Mas daí eu fui descobrindo meio com a prática, à medida que os problemas iam aparecendo. E aí eu tive que ter esse custo adicional de fazer esse aprendizado por conta própria. Mas sem um guia, sem um programa de disciplina, sem um roteiro, eu acho que se eu tivesse feito escolhas diferentes lá atrás, eu acho que eu teria uma base mais sólida em alguns campos, né? Uhum. Eu acho que eu foquei muito nessa dimensão instrumental dos métodos quantitativos, é uma abordagem super importante, mas eu acho que também é um campo ingrato, assim, porque você tem que estar constantemente mexendo com aqueles dados ou com aquele software, ou aquele método específico, senão você acaba esquecendo, perdendo a prática. Então, se eu pudesse começar o curso hoje novamente, eu faria mais disciplinas teóricas, porque eu acho que elas te dão base conceitual, uma base importante. Talvez eu também faria algumas disciplinas eletivas no curso de Ciências Sociais, porque eu acho que agrega muito para a nossa formação em termos de entendimento e interpretação da realidade social. Então, acho que é isso. Eu faria economia, mas talvez eu faria de forma diferente. E por fim, para a gente encaminhar para o final do nosso bate-papo, o que você recomendaria para quem está interessado em fazer economia, né? Está naquele momento ali da dúvida, pensando em fazer economia ou eventualmente já até está ingressando no curso? Que dicas você daria para
para essa moçada que está chegando agora, assim? Assim, primeiro que eu acho que é uma escolha excelente, o curso de economia. Ele te abre muitas possibilidades. Tem economistas trabalhando em todos os campos possíveis da política pública, então, desde saúde, transporte, clima, enfim, eu acho que a gente tem um campo muito amplo e eu acho sim que é um curso assim muito rico na sua complexidade. Mas assim, o que eu queria deixar assim de recado é mais de uma forma bem ampla, assim, que os alunos não entrem com a cabeça muito fechada, sabe, a respeito de quem eles são, do que eles gostam, as habilidades que eles têm mais facilidade. Eu acho que a graduação em si, ele é um período para você experimentar coisas diferentes, para você usar isso como um processo de autoconhecimento, sabe? Então, assim, faça disciplinas teóricas, matérias de cunho mais histórico, linguagem de programação, disciplinas mais analíticas, cursos eletivos em outras faculdades, outros campos, porque eu acho que, de fato, é uma grande oportunidade, assim, para se conhecer melhor, para descobrir na prática o que gera mais satisfação na gente. E a graduação, eu acho que ela tem que ser mais assim, ela tem que abrir as possibilidades ao invés de fechar os caminhos, sabe? Então, assim, não se prenda muito assim, a um tema específico, porque daí você pode desenvolver habilidades várias e que certamente vão ser úteis quando, né, em qualquer campo de atuação que você atuar aí no mercado de trabalho. Então, a dica que eu daria é deixe para se especializar na especialização, na pós-graduação, sabe? Em que provavelmente vocês vão ter mais maturidade, mais oportunidades no mercado de trabalho que vão orientar essas especializações e vivam mais a universidade, assim, tentem não se estressar muito, né, com as atividades, com as provas, com os testes e tentem meio que experimentar mesmo toda essa riqueza de experiências, de vivências que a universidade pode proporcionar para você. Ótimo, Carla, muito obrigado pela conversa, por participar aqui com a gente. Tenho certeza que os nossos visitantes aqui, os nossos alunos que estão interessados em economia vão se beneficiar muito dessas suas dicas e dessa sua experiência aí que você compartilhou com a gente, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Nós vamos começar agora um bate-papo com o Bruno Santos, que é egresso do curso de Ciências Econômicas da UFMG, na turma de 2010. E nós vamos falar um pouco sobre a trajetória profissional dele na área e sobre a experiência como aluno do nosso curso, né? Então, boa tarde, Bruno. Muito obrigado aí por participar dessa conversa. Tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade aí para os nossos visitantes, o pessoal que está participando da Mostra Sul FMG, conhecer um pouco a nossa profissão, conhecer as possibilidades aí de atuação na área, enfim. Então, tenho certeza que vai ser muito bacana. Obrigado aí por participar. E eu queria começar essa conversa, assim, né, só para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, te pedir para contar um pouco sobre a sua trajetória, desde o curso de economia até a inserção no mercado de trabalho, como é que foi isso? Se você puder contar, por favor. Tá, Luiz. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar sempre conectado com a FMG, lembrando os tempos de faculdade aqui. E retribuindo um pouco, né? A gente sempre se aproveitou bastante dessas informações quando estava nesse momento de iniciar a carreira universitária, principalmente. E agora é muito bom retribuir, contando um pouquinho, alguns anos depois, né? Mais de 10 anos depois de ter saído dessa vida de universitário. Então, falando um pouquinho da minha carreira pós-universidade, então formei em 2010 em economia no FMG e saí da economia direto para uma carreira de consultor. Então, fui trabalhar na McKinsey, que é uma das principais consultorias globais. Mudei de cidade, né, fui parar em São Paulo, fazendo um trabalho no início da minha trajetória como consultor, né, na McKinsey. Basicamente, como consultor, você pode destacar o seu principal função, o seu principal objetivo ali no trabalho é resolver problemas. E problemas de diferentes indústrias, de diferentes temas que aparecem na sua mão, né, diferentes especificidades. E no início da minha trajetória na McKinsey, eu acabei me envolvendo muito com o setor público, tipo, algo que, inclusive, o próprio curso de economia me ajudou bastante, me fez ter bastante curiosidade ao longo da minha trajetória na universidade. Fui trabalhar muito com educação, saúde, reformas educacionais, reformas de sistemas de saúde em diferentes estados do Brasil. Tive a oportunidade também de trabalhar junto com a presidente da República, estruturando uma carteira de projetos em diferentes áreas para a gente
conseguir gerar impacto no país. E depois disso eu fui passar uma temporada na Prefeitura de São Paulo. Então fiquei 2, 3 anos ali na consultoria. Fui trabalhar depois na Prefeitura de São Paulo, muito dedicado a essa parte de tentar desburocratizar o ambiente de negócio. Então como é que a gente atraía mais investimentos, fazer com que o ambiente de negócio da cidade de São Paulo se tornasse mais pujante, né? E a gente traísse mais empresas, mais empregos para a economia. Foi uma experiência super interessante trabalhar de dentro do setor público, mas eu trabalhava antes na interface ali como consultor, realmente entrar no setor público sem ser servidor e ter a oportunidade de estar muito próximo, trabalhando muito próximo secretário, prefeitos e influenciando em larga escala ali o município de São Paulo. Foi uma experiência muito enriquecedora. E depois dessa experiência no setor público, né, eu acabei enveredando por uma outra vertente, fui empreender um pouquinho com algumas dores que eu tinha percebido nesse mercado, tentei criar uma startup junto com alguns outros veteranos, inclusive colegas que eu fiz aí na economia e na UFMG como um todo. A gente tentou montar uma startup na época de 2014, de criar informações políticas que iriam juntar muito mais o setor público com os eleitores, né, com os cidadãos. A gente conseguiu fazer alguns jogos, criou bastante barulho ao longo das eleições de 2014 e 2016, mas esse mundo está ficando cada vez mais polarizado e a gente viu que a gente só ia conseguir ganhar dinheiro e gerar impacto se a gente efetivamente entrasse no marketing político. E não era o nosso objetivo. Então a gente acabou descontinuando esse projeto em 2016 e foi quando, na mesma época, que eu fui estudar fora. Então eu fiquei 3 anos morando nos Estados Unidos, fui fazer um MBA, um mestrado em administração lá no MIT, e o MPA, o mestrado em administração pública em Harvard. Então, eu fiquei 3 anos fazendo um programa lá que eles chamam de Dual Degree, né? Você pega os 2 diplomas em 3 anos. Fiquei 3 anos nos Estados Unidos e retornei para o Brasil para poder ficar mais uma temporada na McKinsey como consultor, trabalhando muito já com transformação digital. Era a bola da vez, igual o governo era no início dos anos 2010, quando a gente formou aqui no Brasil. Quando eu voltei, a bola da vez era tecnologia. O que o mundo vai fazer com tecnologia? Então, comecei a atuar muito nessa parte de tecnologia. E hoje estou na Localiza, voltei para BH, né? Para ficar sendo a vontade de quase todo mineiro que sai daqui retornar para Belo Horizonte. Então, consegui, depois de 10 anos, voltar em 2019 para BH. E estou na Localiza hoje, a maior empresa de aluguel de carros de capital aberto do mundo e várias outras métricas, a maior da América Latina, em todos os países que a gente atua. E hoje estou atuando com tecnologia, né? Então eu sou diretor de tecnologia aqui na Localiza, mudei completamente a área de atuação, nunca escrevi uma linha de código durante a graduação, mas hoje lidero vários times aqui de desenvolvimento de software, né? Então toco todos os times de desenvolvimento de produto digital, de produtos digitais, desenvolvimento de software da Localiza, voltados para o aluguel de carros, da expansão internacional que a gente toca também, e alguns negócios novos que a gente chama aqui de Localiza Mais, que a gente aprender a gerir carros de terceiros também. Então, eu enveredei muito para esse lado de tecnologia, mudando completamente a minha trajetória profissional aí ao longo de 10 anos. Né? Então, um pouquinho do que eu fiz depois que eu saí da FG. E assim, só para o pessoal assim, que está chegando agora ter uma ideia, como que é o seu trabalho? Você já falou um pouquinho, mas assim, até mais concretamente, o que você faz, assim, quais desafios você enfrenta no dia a dia, que tipo de problema que você resolve? Você falou aí, né, de 2 momentos da sua carreira, mais como consultor estratégico e agora como diretor de tecnologia. Talvez, às vezes, você pode falar um pouquinho de cada, mas enfim. E o que você gosta desse tipo de trabalho que você faz? O que te motiva nesse tipo de trabalho que você faz? Perfeito. Fazer um pouco de reflexão sobre os 2 pontos, porque são similares em alguns aspectos, mas bastante diferentes de outros. Então, você atuando como consultor, né, que era algo que eu sonhava quando eu estava aí na economia, era a carreira que eu queria seguir depois que eu formasse, quando eu estava na metade do curso e descobri essa carreira. É um trabalho muito de você entrar em indústrias diferentes, saber fazer as perguntas certas quase, e saber resolver problemas. Então, você entra numa indústria para ficar pouco tempo, você tem que entender muito bem o problema que a alta liderança daquela empresa tem. Então, pode ser de precificação, como é que eu vou precificar o produto, ou como que eu vou entrar no novo mercado, ou algum problema de eficiência operacional, qual é o meu modelo organizacional que eu deveria colocar aqui dentro da empresa para gerar mais eficiência, ou para reduzir riscos de algum incidente aconteça, incidente de larga escala. Então, N motivos diferentes. E você acaba entendendo muito daquele problema, né? Então, é um negócio que, inclusive, o curso de economia me ensinou muito. Que em economia você acaba tocando N problemas de contextos diferentes, mas você aprende muito a entender quais são as variáveis que afetam aquele problema, entender como que você pode mexer naquelas alavancas, quais são as hipóteses que você pode testar, como é que você vai validar se aquelas hipóteses estão certas ou erradas. E é muito isso faz parte do trabalho. Você entender o problema, que normalmente é muito complexo, muito grande, você conseguir fatiar esse problema em pedaços menores, conseguir angariar muita informação de diferentes fontes
Então, fontes acadêmicas, entrevistas, conversando com quem está vivendo aquele problema dentro daquela organização que você está atuando como consultor ou no mercado em outras organizações que têm problemas semelhantes, e você conseguir aprofundar a partir daí, criar análise, criar possibilidades, potenciais soluções, né, formular hipóteses de potenciais soluções para aquele problema. Então, isso é muito a carreira como consultor, né? E agora, como diretor de tecnologia, né, também muito focado em problema, mas muda um pouco a ótica, né? Principalmente quando você vai assumindo cargos mais tempo, você começa a fazer um trabalho muito mais forte de direcionamento, né? De entender a estratégia da empresa, de gestão de pessoas também. Então, como é que você começa a não só resolver problemas, mas inclusive direcionar seu time, desenvolver pessoas, né? Como é que você começa a discutir a carreira de cada um, entender os pontos fortes, os pontos de desenvolvimento, ajudar aquela pessoa a se desenvolver. Então, é um trabalho muito forte de gestão de pessoas, à medida que você vai desenvolvendo na carreira. E um trabalho também muito forte, cada vez mais agora com tecnologia, de você estar sempre ouvindo muito o cliente, né? Então, é cada vez mais uma perspectiva de você estar próximo do cliente, o cliente te contando o que ele precisa, sente de dor, sente necessidade, e você pensando como que você pode articular o que você tem de ferramental, o que tem de tecnologia disponível, ou que você pode construir, né, viável de ser construído, para você conseguir endereçar aqueles problemas e estar sempre evoluindo na experiência do cliente. Então, acaba sendo um trabalho também de bastante análise, né, de muito entender o que você está fazendo, pesquisa, conversa com pessoas, angariar informações, e saber estruturar aquilo, né, esse problema e esse ponto, poder formular hipóteses, soluções, e também agora, né, como eu também lidero os times de desenvolvimento de software, conseguir efetivamente desenvolver e construir as soluções para resolver aqueles problemas e continuamente melhorando, né, aprimorando os resultados que elas geram. E assim, pensando, você já até antecipou um pouquinho, eu acho, o que eu vou perguntar agora, né, assim, relacionando isso que você está fazendo com a sua experiência na universidade, assim, o que você levou da sua experiência na universidade para a sua vida profissional e, vamos dizer assim, e qual foi a importância dessa experiência na UFMG, no curso de economia, vamos dizer assim, para o profissional que você se tornou hoje, para esses êxitos que você veio a conseguir ao longo da sua carreira? Como é que foi aquela vivência, pensando assim, a partir da sua perspectiva de hoje? Perfeito. Acho que vou dividir em duas partes. Falar um pouco do curso de economia e depois falar um pouco da UFMG, que eu acho que isso agrega pra caramba na pasta também. Acho que são duas vertentes que se complementam muito bem. No curso de economia, como eu já falei, acho que o curso de economia é um dos cursos mais diversos que tem. Então, você pode aprender e tirar, extrair informações, extrair conhecimento de diferentes formas, né? Então, seja desde um viés, uma vertente mais histórica, de você olhar muito para o passado, o que aconteceu, analisar situações e como que os agentes se comportaram nessas situações, até olhar para lados muito mais exatos, né? Olhar para números, olhar para dados, de aprender a investigar, entender e conseguir identificar não só correlações como causas raiz. Então, a gente aprende muito isso ao longo do curso, a diferenciar esses dois pontos. E principalmente olhar para problemas muito diversos, mas com óticas similares, né? Então, você conseguir olhar para um problema de saúde, um problema de educação, um problema de aluguel de carros, e conseguir entender que aquele problema acaba tendo uma estrutura que é em certos pontos similares, e que você consegue criar uma lógica de resolver aquele problema a partir de suas experiências anteriores, dos aprendizados que você teve. Então, acho que isso eu aprendi muito em diferentes aulas, diferentes matérias dentro do curso e nas interações também, né, entre os colegas e com a classe ali ao longo do período no curso de economia. E aí, falando um pouco de UFMG e principalmente de FACE, né, eu acho que a gente, na UFMG, tem um contexto muito privilegiado, né? Então, você tem uma série de atividades extracurriculares, de grupo que os próprios alunos se organizam. Eu, particularmente, acabei participando muito da UCJ, né, da Empresa Júnior, da UFMG Consultoria Júnior, dentro da FACE, e também do movimento Empresa Júnior, se expandindo até para fora da UFMG e para fora de Minas Gerais. E isso me fez ter uma experiência única, porque a gente conseguia ter uma experiência, muito que eu falei aqui de consultoria, era quase que uma simulação desse trabalho, era quase que um estágio ali em que você era muito protagonista, muito mais protagonista que um estagiário, porque era todo mundo só feito por alunos, né? Então, rapidamente você tinha que começar a liderar pessoas, você tinha que começar a pensar estrategicamente, ao invés de você estar simplesmente executando uma atividade operacional, como é normalmente o trabalho de estágio nos anos iniciais do curso, né? Então, isso me proporcionou muito aprendizado, entender como funciona uma corporação, mas uma corporação de um jeito diferente, com muito menos risco, né? Riscos controlados, numa condição ali preparada e cujo foco é se desenvolver, aprender junto com o outro. É o principal objetivo ali de quem está na empresa júnior. Então, foi um grande aprendizado dentro do OCJ. E principalmente também criar uma rede de contatos, né? Aprendi principalmente expandido dentro da UFMG, saindo dentro do curso de economia, conheci muita gente, né? Falei um pouco
dos sócios aqui, mas dentro do curso de economia, dentro do curso de computação, vários amigos que eu fiz e vários profissionais também que eu encontro ao longo da minha trajetória que já me ajudaram bastante e eu também tive a oportunidade de ajudá-los ao longo da trajetória aqui, que foi super importante, não só dentro do UFMG, mas dado que eu trabalhei muito nessa parte de movimento Empresa Júnior, a UFMG alavancou, abriu essa porta do Brasil inteiro, né? Então acabei conhecendo gente em diferentes lugares do país e pessoas que acabaram cruzando a vida depois profissional em vários momentos diferentes e a gente se ajudou e se impulsionou bastante. Então acho que esses são os principais pontos assim que eu tirei de valor do curso, né? As amizades, os contatos que eu fiz, essa experiência prática ali dentro da empresa júnior e muito controlada e essa possibilidade dentro do curso de você aprender coisas diferentes, aprender a estruturar problemas, entender e aprender como resolvê-los ali, né? Muito logicamente e que eu acho que foram os principais produtos aqui desse tempo no UFMG. E você faria novamente economia na UFMG? Com certeza, acho que durante a minha etapa no curso, várias vezes eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Escolhi o curso certo, faz sentido ou não? Mas hoje, 10 anos depois, quase 15, né? 10 estou falando pouco, mas quase 15 anos depois, olhando para trás, foi um movimento que fez bastante sentido, acho que foi super rico para poder me desenvolver, para construir a trajetória que eu tive e me ajudou em diferentes aspectos. Então, faria com certeza novamente economia. Caminhando para o final da nossa conversa, Bruno, o que você recomendaria, assim, que dicas que você pode dar, vamos dizer assim, para essa moçada que está chegando, assim, que eventualmente está nos visitando na mostra, interessado em fazer economia, ou que eventualmente já está ingressando no curso? O que você daria de recomendações, de dicas para essa meninada que está chegando agora? Legal, acho que o principal é explorar tudo que a universidade e o curso te oferece. Acho que isso é o principal aqui dentro. E aí daí vão ter diferentes vertentes, diferentes preferências, seja o CJ, na nossa época, não sei se ainda continua com as mesmas siglas, os mesmos nomes, mas PET, para quem era muito mais acadêmico, grupos de mercado de ação, que eu não lembro mais como é que fazia, para quem queria mais conversar com o mercado financeiro, tinha também discussão. Então, você aproveita esses momentos, aproveita tanto dentro da sala de aula como também fora. Você vai fazer muitas conexões, vai conhecer, abrir portas, descobrir carreiras, possibilidades que você nem imaginava quando você entrava. Eu mesmo, quando entrei na economia, no UFG, tinha a menor ideia do que era uma consultoria, do que era um consultor, nunca tinha mexido com software, então foi lá que começou a abrir meu horizonte para várias das possibilidades que eu vinha trabalhar depois. Então, quando eu estava pensando em fazer vestibular, eu jamais pensava que eu ia estar trabalhando com o que eu trabalho hoje. Então, conheci muito disso dentro da UFMG, dentro da universidade. Então, acho que muito menos do que a pressão de quem está pensando agora de qual curso que eu vou escolher vai determinar a minha carreira. Tudo pode acontecer. Eu estou aqui trabalhando com desenvolvimento de software sem ter feito uma universidade, um curso de desenvolvimento de software. Mas é principalmente aproveitar as oportunidades. Abra o leque, abra a cabeça, explora. Seja muito disposto a aprender, a conhecer pessoas e coisas novas, isso vai ser muito enriquecedor e vai tirar proveito. Aconselho fazer economia, mas mesmo sendo em outro curso, também vai ser muito proveitoso para poder aproveitar essa época de universidade. Beleza, Bruno, muito obrigado. Valeu aí pela participação. Tenho certeza que o pessoal que está nos visitando aqui na Mostra Sua FMG vai se beneficiar muito das suas, enfim, disso que você compartilhou com a gente, da sua experiência, dessas suas dicas, enfim, dessa sua trajetória profissional que você compartilhou com a gente. Muito obrigado e sempre seja bem-vindo. Se quiser voltar aqui no UFMG, as portas estão sempre abertas. Valeu. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Nós vamos começar agora, então, um bate-papo com a Camila Mata Machado, egressa do curso de Ciências Econômicas da UFMG, da turma de 2011. E nós vamos falar um pouco sobre a trajetória profissional da Camila na área e sobre a experiência como aluna do nosso curso. Então, bom dia, Camila. Muito obrigado por participar dessa conversa. Tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade para os nossos visitantes aqui da Mostra Sua FMG conhecerem um pouco a nossa profissão, a nossa área de economia. E, enfim, só para a gente começar, né, aqui a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória, desde o curso de economia até a sua inserção no mercado de trabalho. Como é que foi essa história? Primeiro, muito obrigada, Luiz, pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte dessa iniciativa, de contar um pouquinho, né, da minha trajetória profissional e de como isso é relacionado à economia. Fico muito feliz na UFMG, então fico muito feliz de poder contribuir com essa iniciativa. Bem, eu formei em 2011 e logo depois da formatura na UFMG eu fui fazer mestrado em economia também na UFRJ, que é um caminho bem tradicional para o estudante de economia, né? Acho que a gente tem
uma prova padronizada e muitos de nós seguem depois da graduação para fazer mestrado. Ao longo desse mestrado, eu acho que eu tive uma experiência profissional que pautou o caminho que eu segui posteriormente. Eu fiz um estágio no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington, e trabalhei lá diretamente com a avaliação de políticas públicas. E foi essa temática que depois eu continuei ao longo dos próximos anos. Eu voltei do BID, terminei minha dissertação e logo na sequência vim trabalhar no governo federal em Brasília, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Nessa secretaria eu trabalhava diretamente com um economista que já trabalhava com a temática de avaliação de políticas públicas aqui no governo federal. Eu fiquei mais ou menos um ano aqui em Brasília e depois disso fui para São Paulo e passei alguns anos trabalhando em centros de pesquisa ligados à academia. Eu tive no INSPER, que é uma faculdade privada de São Paulo, num centro de pesquisa lá por 5 anos, e depois outros 3 num centro de pesquisa ligado à Fundação Getúlio Vargas. E esse centro da Fundação é um centro ligado ao Banco Mundial e a outros organismos internacionais. Ao longo desses anos, eu sempre trabalhei com avaliação e monitoramento de políticas públicas e também aí, ao longo desses anos, percebi a necessidade de ir fazer um doutorado. E aí, em 2017, eu comecei a fazer doutorado, aí já não mais em economia, mas na administração pública também, da Fundação Getúlio Vargas, que é uma área correlata, e depois eu conto um pouquinho como eu acho que muito do que eu aprendi na graduação me ajudou muito a traçar esse caminho. Eu terminei meu doutorado, continuei no centro de pesquisa que eu já trabalhava da GV, e no começo desse ano eu recebi um convite para vir para Brasília, de novo no governo federal. Então, hoje eu estou como diretora de monitoramento e avaliação de políticas públicas na Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e Orçamento. Como é que é o seu trabalho, assim, o que você faz mais concretamente para a gente entender, né? Quais são os desafios que você enfrenta no dia a dia, o que você gosta no tipo de trabalho que você faz aí como diretora de monitoramento e avaliação de políticas públicas, e aí se você puder também, às vezes, puxar um pouco esse fio, explicando um pouco para a gente a importância dessa sub-área da economia, se a gente puder dizer, né, que não é só da economia, mas que é essa parte de avaliação e monitoramento de políticas públicas. Então, eu trabalho, como eu já disse várias vezes, com avaliação de política pública, né? O que é isso? É uma área de conhecimento que está preocupada em entender se a política pública está atingindo aqueles resultados esperados. E qualquer política pública. Eu posso estar querendo saber, por exemplo, se uma política de comércio exterior está conseguindo atingir aquilo que ela quer atingir. Ou se uma política de redução de desmatamento, por exemplo, está de fato conseguindo reduzir esse desmatamento. Ou se o Bolsa Família está conseguindo, de fato, retirar uma parte da população brasileira da pobreza. Então, basicamente, a avaliação de política pública tenta responder é se aquela política está atingindo os resultados, os objetivos esperados. Existem várias formas de fazer essa avaliação de política pública, algumas mais quantitativas, outras menos quantitativas. Eu posso estar preocupado, por exemplo, em entender se as políticas são bem desenhadas. E aí tem um instrumento que a gente usa muito nesse processo que chama modelo lógico, que é uma forma de mapear tudo aquilo que está envolvido para uma política de fato atingir esses resultados. Então eu vou querer saber o que eu preciso fazer, quais são os processos que precisam acontecer, as atividades que precisam acontecer para gerar uma série de produtos e depois atingir os resultados e os impactos, né? E de fato modificar a vida da população, aumentar o bem-estar da sociedade, vamos dizer assim. O que eu acho que é super interessante da avaliação de política pública? Ela junta muito das metodologias que a gente aprende na economia para olhar uma questão que é muito importante. Eu estou querendo saber se de fato o Estado, né, o governo está conseguindo fazer o que ele se propôs a fazer e está de fato modificando a vida das pessoas. Então, eu acho que é muito interessante conseguir usar as ferramentas e os instrumentos que a gente aprende na economia para a tomada de decisão no dia a dia do governo do Estado brasileiro. A área de avaliação é uma área que ganhou bastante espaço nos últimos anos, assim. E acho que uma coisa que é interessante, que eu gosto muito do meu trabalho, é que é a primeira vez que o governo tem uma secretaria no Ministério do Planejamento que está preocupada em articular a avaliação de políticas públicas por todos os ministérios setoriais. A gente já vem de uma trajetória no Brasil de ter avaliações em alguns ministérios. Então, por exemplo, o MEC já trabalhava, já teve esforços internos de avaliar os programas de educação. O Ministério do Desenvolvimento Social tem uma secretaria dedicada a isso,
desde o começo dos anos 2000, mas ter uma secretaria a nível de Ministério do Planejamento que está olhando para a avaliação é uma novidade. Eu acho que isso é uma parte muito legal do meu trabalho hoje em dia. E aí, assim, aterrissando um pouquinho mais, o que eu faço no meu dia a dia, né? Eu trabalho implementando essas avaliações. Então, eu não necessariamente estou, Camila, fazendo as avaliações. Mas eu estou supervisionando aqueles que fazem as avaliações, eu estou lendo e analisando criticamente esses materiais. E também estou trabalhando para a gente, de fato, conseguir com que os resultados das avaliações, né, essas evidências que vêm dessas avaliações, sejam utilizadas para pensar em políticas públicas melhores, para melhorar cada vez mais a política pública, a qualidade do gasto público brasileiro. E, no final das contas, o que a gente quer é melhorar a vida da sociedade brasileira, não é melhorar o nosso país. Você perguntou sobre desafios, assim. Acho que o principal desafio tem a ver também com essa ser uma secretaria nova. Existe um objetivo muito grande nesse governo da gente conseguir juntar a discussão de avaliação de política pública com também o ciclo orçamentário e o ciclo de planejamento que o governo federal segue anualmente e os instrumentos de planejamento de vários anos, né, como o PPA. Então, acho que o maior desafio que eu lido no meu dia a dia, aí o desafio técnico, é como fazer todas essas pecinhas conversarem. De novo, o objetivo aqui é que a avaliação me traga evidências, me traga informações que possam fazer com que eu aprimore a política pública, com que eu melhore o gasto, com que eu aloque os recursos que a gente tem da melhor forma possível. E para isso eu preciso lá das evidências, eu preciso saber o que está funcionando, o que não está funcionando, o que não está funcionando, como que eu posso melhorar, como que eu posso modificar. Então, acho que esse desafio técnico é o maior, assim. Além disso, eu acho que tem um desafio grande de articulação. A gente é uma secretaria nova e a gente quer conversar com os outros ministérios. Eu quero conversar com o Ministério do Desenvolvimento Social, eu quero conversar com o Ministério do Meio Ambiente, eu quero conversar com o Ministério de Minas e Energia e sensibilizá-los para a importância da avaliação e apoiá-los quando eles precisam fazer processos avaliativos também. Então, esse é um desafio, né? Juntar todo mundo na mesma sala, vamos dizer assim, e colocar todo mundo no mesmo barco, convencer da importância de avaliar as políticas públicas. Uma outra coisa importante do meu trabalho é que muito do que eu faço, para além desse trabalho técnico, envolve falar e negociar com muita gente, né? Acho que ficou claro que muito do nosso trabalho envolve sensibilização, envolve falar para o ministério que tem uma política que está sendo avaliada, falar com o avaliador que está lá, de fato, fazendo a avaliação. E então, muito do meu trabalho hoje em dia, né, se você perguntar como que é o meu dia a dia, o dia a dia é com muita reunião e muita interação com pessoas diferentes, não só dentro do planejamento, mas também fora do Ministério do Planejamento. Eu acho que esse é um ponto interessante, assim. Na minha trajetória, eu já tive momentos que eu me dedicava muito a trabalhar de forma individual no meu computador, fazendo relatórios, analisando dados, analisando documentações, mas hoje eu trabalho muito mais de negociação, de conversar, de convencimento de outros e de supervisão daquele trabalho mais técnico. Juntando isso um pouco, tentando fazer a conexão com a sua experiência na universidade, né? O que você destaca da sua experiência na universidade, eu digo aí na graduação, né? No nosso curso de Ciências Econômicas da UFMG, né? Do que você mais gostava e o que você destacaria como algo que você levou para essa vida profissional que você descreveu para a gente? Eu acho que a principal coisa que eu levei do curso de Ciências Econômicas é a capacidade de análise crítica, assim. Eu acho que a economia tem uma coisa muito interessante porque ela nos ensina muitos ferramentais, mas ela também ensina a pensar criticamente, a refletir criticamente sobre a realidade. E isso nos é ensinado em diferentes momentos, seja nas matérias que a gente vai fazer de história econômica, seja nas matérias de econometria, de análises estatísticas, seja em macro, seja em microeconomia. Eu acho que esse é o meu maior aprendizado do curso de Ciências Econômicas, é uma alta capacidade de análise crítica. E isso me contribuiu enormemente, assim, ao longo da minha trajetória. Óbvio que o ferramental, então, o que eu aprendi de estatística, o que eu aprendi de matemática, faz diferença no meu dia a dia. Mas eu diria que, assim, o fundamental que eu saí do curso de Ciências Econômicas, e, assim, acho que por isso que eu acho que a economia é uma excelente graduação, é essa capacidade de análise crítica da realidade. O que acho assim, experiências da minha graduação que faltaram um pouco depois do que eu fui fazer, né? A graduação em economia te permite navegar por diferentes mundos.
E acho que, assim, o curso da UFMG em particular, ele te possibilita muito você ter espaço para fazer letivas, para fazer optativas e seguir o teu caminho. No meu caso, acho que isso me permitiu passear por muitos aspectos, por muitos campos da economia. E isso foi muito importante para mim. Assim, acho que eu saí da graduação entendendo muito bem do que eu gostava e do que eu não gostava. Porque eu tive a capacidade, eu tive a possibilidade, desculpa, ao longo da graduação, de ir experimentando essas diversas coisas. E além disso, eu acho que tive uma formação muito completa, que incluiu assim, um conjunto de matérias que me permitiram depois tomar decisões do mestrado que eu ia fazer, mas também tomar decisão de ir fazendo doutorado fora da economia e conseguir, nesse doutorado, conversar com essas outras áreas de conhecimento que estão envolvidas na administração pública. Eu acho que se o curso de economia não fosse um curso tão aberto e tão completo, fazer depois o doutorado em administração pública não teria sido uma transição tão simples. E acho que a outra coisa que acaba que pauta muito da minha trajetória profissional é uma proximidade com a pesquisa. Quando eu estava escrevendo avaliação de política pública, a avaliação muitas vezes ela é feita no campo acadêmico. Então, eu tenho muito avaliador que está fazendo avaliação como parte do trabalho acadêmico dele, seja como professor, seja como aluno de pós-graduação. Então, a avaliação ela está muito próxima da pesquisa acadêmica de fato. E aí eu acho que vale destacar uma experiência que eu tive na graduação, que eu fui bolsista do PET, do Programa de Educação Tutorial, ao longo de praticamente os meus 4 anos de graduação. E eu acho que essa exposição logo cedo à pesquisa foi fundamental depois para não só despertar meu gosto por isso, né, tanto que segui para fazer mestrado, fazer doutorado, mas também deu entender de fato que era uma pesquisa, assim, que uma pesquisa acadêmica envolvia. Para além disso, acho que uma outra coisa do PET que foi muito interessante na minha geração é que a gente trabalhou desde cedo, a gente fez um esforço grande de trabalhar com projetos de extensão. Então, acho que isso também, lá atrás, me motivou a entender que eu poderia usar o instrumental, eu poderia usar os meus conhecimentos da economia para, de fato, fazer uma diferença prática, assim, na sociedade, assim. Acho que isso foi uma coisa bem interessante da minha participação no PET lá atrás. E hoje, você faria economia de novo? Eu faria economia de novo. Eu acho que, assim, eu sou muito feliz com minha trajetória profissional, minha trajetória acadêmica. Eu acho que os conhecimentos que a gente aprende na economia, eles pautam muito da forma como a gente vê o mundo depois, assim. E acho que nos possibilitam, de fato, entender e criticar a realidade. Isso eu acho que é muito importante. Essa capacidade crítica é fundamental. E para a gente encerrar nossa conversa, Camila, o que você recomendaria para quem está assistindo, está visitando a gente aqui na UFMG, na Mostra Sua UFMG, e está eventualmente interessado em fazer ciências econômicas ou eventualmente já está ingressando no curso? O que você recomendaria para quem está chegando agora? Acho que eu tenho 2 grandes recomendações. Acho que a primeira é experimentar, tudo. E aí, quando eu digo experimentar tudo, eu digo as disciplinas. Não tenha preconceito com diferentes tipos de disciplinas. Tente fazer as disciplinas mais diferentes possíveis. O curso da UFMG te dá essa possibilidade. Dá a possibilidade de você fazer disciplinas em outras escolas. Então, até se você tiver interesse na sociologia, até na matemática e tudo mais. Acho que essa experimentação no campo acadêmico, eu acho muito importante. E uma possibilidade que a economia te dá. E mesmo dentro da face, você vai poder fazer de tudo. Você vai poder fazer uma matéria de história econômica de Minas Gerais e você vai poder estudar como analisar dados de um tipo específico sobre, não sei, para analisar a pobreza no Brasil. Então, você vai poder trabalhar e ter contato com as áreas mais diversas da economia. Aproveitem isso. E acho que na questão de experimentar também, eu acho que assim, a universidade pública, ela te possibilita inserções muito interessantes. Então, procurem bolsa de pesquisa, procurem um PET, procurem os congressos que estão sempre acontecendo, procurem se envolver na vida universitária. Eu acho que essa de novo, experimentar essas diferentes formas de você viver a universidade pública. Aproveitem que vocês têm um campus e tem um prédio lindo que está no campus e que está perto de tudo e aproveitem e experimentem.
tudo isso. E acho que acho que o outro ponto que eu reforço é que além de experimentar essas coisas diferentes, eu acho que é importante se envolver de fato com alguma coisa, fora do momento conteúdo de sala de aula. Então se envolva, seja com a empresa júnior, seja com PET, seja com bolsa de pesquisa, seja com o movimento estudantil, mas eu acho que esse envolvimento te possibilita de fato viver a vida universitária. Isso acho que faz muita, muita diferença. E por fim, hoje o melhor conselho que eu recebi quando eu estava entrando na UFMG, há muitos anos atrás, foi de ler as paredes. Porque em universidade pública sempre vai ter cartazes colados. Leiam, descubram o que está acontecendo no campus. Quando eu comecei o curso de economia, o curso não estava ainda no campus, a gente ficava num prédio no centro de Belo Horizonte. Mas a ida para o campus nos possibilitou experimentar ainda mais da vida universitária, e isso eu acho que é muito importante. Então, leiam as paredes, leiam os cartazes e vejam o que está acontecendo e se envolvam. Ótimo, Camila, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal da Mostra Sua FMG que está nos assistindo vai se beneficiar muito dessa conversa, dessas suas dicas, dessa sua experiência que você contou para a gente e de conhecer um pouco mais da nossa profissão, especificamente da área de avaliação de políticas públicas, que é uma área tão importante, tão necessária, né, no nosso país. Então é isso, muito obrigado, e as portas aqui da UFMG vão estar sempre abertas quando quiser voltar e visitar a gente, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. Parabéns pela iniciativa. Então, nós vamos começar agora um bate-papo com o André Sander Diniz, egresso do curso de Ciências Econômicas da UFMG, na turma de 2010, né? E nós vamos falar um pouco sobre a trajetória profissional dele na área, sobre experiência como aluno do nosso curso, né? Então, bom dia, André, muito obrigado aí por participar dessa conversa. Tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade para os nossos visitantes da Mostra Sua FMG conhecerem um pouco melhor a nossa profissão, a nossa área, enfim. Tenho certeza que vai ser muito bacana para o pessoal. Então, assim, só para a gente começar a nossa conversa, se você puder contar um pouco para nós sobre a sua trajetória, desde o curso de Ciências Econômicas na Fácil FMG até a inserção do mercado de trabalho, como é que foi a sua história? Beleza, bom dia, Luiz. Eu que agradeço o espaço e é um prazer falar para o pessoal mais novo sobre a nossa carreira, né? Minha trajetória foi eu me formei em 2010 na FAS. Depois eu fiz mestrado, fui para São Paulo, fiz mestrado na FGV de São Paulo. Continuei no doutorado também na FGV, sendo que eu fiquei um ano desse período na Pompeu Fabra, que é a Universidade de Barcelona. Eu fiz um sanduíche de um ano lá. Quando eu voltei no final do no final do doutorado, eu entrei para trabalhar onde eu trabalho hoje, que é na Quineia Investimentos, é uma empresa no mercado financeiro, e eu sou economista, macroeconomista, né, foi o que eu fui direcionando minha formação toda, desde a graduação mesmo, já tinha feito monografia em macro, continuei no mestrado e hoje eu trabalho também com macro. E eu estou na Quineia há quase 6 anos e basicamente hoje eu sou responsável pela área internacional. A gente tem um time de vários economistas lá e basicamente a gente, do meu lado, né, eu sou responsável pela área internacional. E aí a gente vai cobrir o que está acontecendo em vários países. O objetivo é sempre ter uma leitura do cenário econômico de curto e médio prazo para tentar direcionar o posicionamento dos fundos. Então, é mais ou menos essa minha trajetória que eu faço hoje. Dentro desse trabalho, vamos dizer assim, como macroeconomista, do que você mais gosta? Quais desafios que você enfrenta, assim, no seu dia a dia de trabalho? E se você puder falar um pouquinho mais para o pessoal, assim, o que é essa especificidade de ser macroeconomista e talvez não microeconomista ou outras áreas dentro de economia? O que mais me fascina assim, no dia a dia é que é um trabalho muito dinâmico. E é um trabalho que envolve você ficar acompanhando o que está acontecendo no mundo mesmo. E no Brasil, né? Então, a gente tá o tempo todo lidando com a leitura de cenários econômicos, de cenários políticos. Você tem que estar sempre de olho na parte geopolítica também que está acontecendo. E é, no fundo, a interação de tudo isso que vai direcionar as economias dos países, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo vendo o que está acontecendo em várias frentes e tentando, na nossa cabeça, encaixar o que é o cenário, o que vai ser o desenvolvimento da economia dos países
para os próximos meses, como que a política interage com isso, como que as decisões dos formuladores de política de cada país, dos banqueiros centrais, dos ministros de fazenda, enfim, dos presidentes, como que isso tudo vai interagir para chegar em algum lugar. E acho que o dinamismo desse processo e o fato de que cada dia você está lidando com um acontecimento completamente diferente, tendo que incorporar isso ao processo de trabalho e a leitura que você vai fazer do cenário econômico, isso torna a atividade fascinante, assim, porque no limite você está vendo a história acontecer, né? Você está vendo o mundo avançar. Bom, sobre os desafios, eu acho que esse dinamismo, por mais fascinante que ele seja, ele torna a rotina muito intensa. Então, a gente precisa, de novo, estar encadeando uma série de acontecimentos, uma série de dados econômicos, uma série de discursos de formuladores de política, que não é trivial. E o desafio é que o analista econômico ele tem que conseguir resumir muito bem tudo isso que acontece, né? A gente acaba enfrentando muito ruído no dia a dia, você tem que ter a capacidade de ter uma opinião direcionada, né? De ter um resumo do que está acontecendo para repassar a informação para os seus pares, para os seus chefes, no nosso caso, para clientes. Então, acho que o desafio é digerir o volume altíssimo de informação que a gente lida no dia a dia e concatenar isso com o framework econômico que você traz da faculdade, da pós-graduação, para chegar em algum direcionamento e explicar de forma simples para as pessoas o que você está pensando. Como que isso se diferencia em termos de macro e micro, né? Acho que o objeto de estudo é um pouco diferente. Então, a macroeconomia geralmente vai ser a economia que as pessoas estão mais acostumadas a ver no jornal, de certa forma. Então, é a economia do PIB, é a discussão da inflação, é a discussão de política monetária, de política fiscal, de política de modo geral, né, de como que os acontecimentos geopolíticos interagem com o impacto em commodities, que vai ter impacto sobre a inflação, que vai ter impacto sobre a atividade econômica. Então, a macroeconomia, o objeto de estudo dela é muito mais esse. A gente está muito mais interessado em responder como vai ser a atividade econômica, como vai ser a inflação, como vai ser, no limite, a política monetária, o câmbio, né? É isso que a gente está mais interessado, por assim dizer. A microeconomia, ela vai partir geralmente de baixo para cima. Então, ela vai estudar, enfim, aspectos diferentes. Você pode ter a microeconomia das empresas, onde você vai estudar muito mais o processo industrial, o processo de formação de preços, o processo de antecipação de demanda, o processo de concorrência. Você pode também ter a microeconomia ali mais social, onde você vai estudar o impacto de políticas públicas sobre certos aspectos da sociedade, como funciona a economia no setor de educação, no setor de saúde, e essas coisas interagindo, né, vão acabar gerando o macro, de certa forma. Sobre o curso de Ciências Econômicas e a experiência na universidade, o que você destacaria do que você mais gostava, do que você mais gostou dessa experiência na UFMG, no curso de Economia, e o que você levou para a sua vida profissional? O curso de Economia, eu acho que ele é... A parte mais interessante dele é que ele é muito plural. Então, o que eu mais gostei, eu diria que interesses que eu já tinha desde de criança, adolescente, na escola, que eram interesses relacionados às matérias que a gente faz mesmo na escola, né, de estudar história, de estudar geografia, de estudar matemática, você acaba conjugando isso de forma aplicada no curso de economia, de certa forma, na medida em que você vai tentar estudar os processos econômicos, como que eles acontecem, o que as pessoas ao longo do tempo foram tentando estudar e teorizar sobre o assunto, como que os pensadores mais antigos analisavam essas interações da sociedade. Então, você tem a oportunidade de ver tudo isso ao longo do curso e tentar formar na sua cabeça um certo framework de como a economia acontece, de como as pessoas tomam decisões, interagem, como isso leva à formulação de política econômica. Então, acho que essa pluralidade de te oferecer várias formas de pensar a economia, várias formas de pensar a sociedade. Se você tem um interesse mais histórico, se você tem um interesse mais matemático, o curso te oferece tudo isso. E acaba sendo muito rico nesse sentido. No seu trabalho, hoje, o que você mais levou do curso? Justamente que essa pluralidade te torna uma pessoa mais madura para pensar nos problemas da sociedade. Então, claro que
a tecnicalidade, por exemplo, a gente aprende muito estatística, né? A gente aprende econometria, a gente aprende matemática. Se você depois faz um mestrado, você estuda isso de forma muito mais profunda, você estuda a teoria econômica também de forma muito mais profunda. Tudo isso vai estar sempre presente de alguma forma, ainda que não seja diretamente. Eu estou sempre usando, assim, algum tipo de modelo econométrico, algum tipo de ideia estatística para analisar os dados. Isso tudo vai estar presente. Mas o mais importante, eu acho que é o que eu mencionei antes, que é essa capacidade de você concatenar ideias de formas diferentes em um tipo de raciocínio que vai te ajudar a entender o mundo, que vai te ajudar a pensar o cenário. Então, eu acho que o que eu mais levo para minha vida, assim, de tudo que eu aprendi no curso, é essa capacidade de pensar em linhas diferentes e complementares, que tornam o seu pensamento mais maduro, mais robusto, te permitem um questionamento constante sobre as ideias pré-concebidas que você tinha. E acho que a cabeça do economista é muito essa, assim, é você ter a capacidade de questionar os processos da sociedade e tentar, de certa forma, teorizar sobre eles ou fazer projeções sobre eles, né? Alguma coisa assim. E encaminhando agora para o final, assim, do nosso bate-papo, hoje, você faria economia novamente? Faria. Acho que, enfim, eu sou muito satisfeito na minha escolha, sou muito satisfeito no curso. Além de tudo que eu mencionei, acho que a vida na universidade é muito rica, é muito interessante, né? Você, na UFMG, então, que a gente está ali dentro do campus, você tem interação com pessoas que estão estudando engenharia, que estão estudando história, que estão estudando biologia, né? No dia a dia, se você tem essa capacidade de interagir com elas, isso é muito legal. Isso torna o período, né, da sua vida, assim, que você está na universidade muito interessante. Você, obviamente, faz amigos que você vai levar para frente. E o curso em si, eu acho extremamente interessante. Acho que faria de novo, continuo tendo bastante interesse nos temas da economia e acho que é uma boa escolha. E para encerrar, o que você recomendaria para quem está interessado em fazer economia hoje ou eventualmente já está ingressando no curso? Que dicas você daria para esse pessoal que está entrando agora? É muito difícil, acho, no início, né? Quando a gente acaba de sair do colégio, a gente não tem muita ideia do que a gente vai encontrar no curso, a gente não tem muita ideia do que depois as escolhas profissionais que a gente fizer vão pedir, né, da gente enquanto profissional. E a gente mesmo nem tem muita ideia do que a gente gosta, né? Até, acho que eu mesmo, quando entrei no curso, eu não sabia exatamente o que eu gostava dentro da economia. Me parecia uma escolha interessante, mas você vai entendendo onde você está ao longo do tempo. Eu acho que é interessante para quem está entrando no curso, primeiro, aproveitar um pouco de tudo, tentar estudar um pouco de tudo, por mais que a princípio não pareça tão legal. Então, acho que vale se dedicar, tentar ver o que a macro tem para te dizer, o que a micro tem para te dizer, o que a história econômica tem para te dizer, o que a estatística tem para te dizer, e tentar, de certa forma, ir se encontrando nessas matérias iniciais. Acho que hoje, em relação a mais de 10 anos atrás, quando eu me formei, o mercado de trabalho ele é um pouco diferente já, no sentido do que ele pede do profissional de economia. Então, acho que tem algumas habilidades que você tem que tentar desenvolver ao longo do curso, independente do caminho que você siga depois, né? Acho que é cada vez mais importante você tentar conjugar conhecimentos, então aproveitar essa pluralidade que o curso te oferece é importante. Você se torna um profissional mais versátil se você faz isso, na minha opinião. A gente não pode esquecer, assim, que assim como há 10 anos atrás você tinha que aprender inglês, hoje você tem que ter alguma noção de análise de dados, de saber aplicar estatística, de saber aplicar algum tipo de conhecimento de programação. Isso também tende a ser mais exigido cada vez mais, à medida que o mundo fica mais digital, né? Então, eu acho que independente do caminho que você siga, vale tentar explorar um pouco tudo que o curso te oferece, tentar ser uma pessoa que aproveita a complementaridade de conhecimento e ir se adaptando ao que o movimento do mundo pede, né? Acho que é um pouco por aí. Muito obrigado, André. Tenho certeza que os nossos visitantes da Mostra Sul FMG vão se beneficiar muito desse bate-papo. E é isso. Muito obrigado. E sempre que quiser visitar a gente aqui na UFMG, as portas estão abertas. Obrigado. Obrigado, Luiz. Foi um prazer.